Oi, gente! E aí, como vocês estão? Hoje o tema vai ser um pouquinho diferente, não vou ficar falando dos cursos e etc. Eu quero falar do TCC. Eu daqui a 1 ano e meio me formo em RI, né? Tô no meu 6º semestre e agora começou o tão temido TCC. Eu tô tendo uma primeira matéria para ser tipo uma introdução, para a gente ter as bases teóricas, para compreendermos realmente o que é o TCC, como são os passos a passos, né? Porque não é simplesmente começar a fazer o trabalho, a gente segue, né, um caminho, segue uma metodologia, a gente compreende o porquê que a gente está fazendo isso. E ano que vem vai ser, né, monografia puramente, sem ajuda, tipo assim, você escolheu esse tema, então agora você vai ficar com esse orientador e a partir disso vocês dois caminham juntos, né? Então eu queria, assim, dar um help, não só pros outros, mas pra mim, porque eu sinto que quanto mais eu falo, mais eu entendo também e eu consigo compreender do tipo, não, eu tô no caminho certo, é isso mesmo ou não, não é isso. Então eu decidi fazer esse vídeo para mostrar assim um pouco do que eu aprendi. Eu já tinha estudado isso em ciências sociais, apesar de a gente não ter um trabalho de conclusão de curso, né? Na faculdade portuguesa que eu tô fazendo, eles passam isso pra gente compreender, caso a gente queira, né, seguir um mestrado, seguir uma área acadêmica, escrever artigos e por aí vai. Eu sei que quando a gente entra no nosso curso de graduação, existem vários tópicos sensíveis ou que muitas vezes nos aterrorizam, e o TCC é um desses. Mas eu, Isabela, não vejo ele, meu Deus, é uma coisa horrível, não. Se a gente costumava fazer trabalhos assim de 20 páginas, agora a gente vai fazer um trabalho de 50 páginas no mínimo, só que é um trabalho bem mais específico e que você consegue abranger os temas e os tópicos, sabe? Muitas vezes eu, sei lá, fazia algum trabalho e aí eu falava pra professora, não dá pra falar tudo isso em, sei lá, 20 páginas. Então, eu acredito assim que às vezes a gente escuta falar demais e aí fica com aquele medo, mas não é tudo isso, gente. O TCC, a gente tem que refletir e pensar que é apenas mais um trabalho. Tal como os outros, você também não passaria se não estivesse entregado, esse também. Então, tá bom. Eu vou deixar uma foto de um passo a passo, tipo assim, de um livro. Eu vou deixar também aqui as referências bibliográficas que eu vou usar. Eu usei ele em ciências sociais e eu sinto que me ajudou muito esse passo a passo. Então eu costumo me guiar por ele, sabe? O primeiro ponto para você desenvolver o seu projeto de pesquisa é a escolha do tema. O tema, ele é uma área geral, ele vai ser algo genérico que depois, nos próximos passos, vai ser funilado. Então, nesse momento, você não vai precisar ter um cuidado muito com a questão de recorte temporal, qual metodologia você vai usar, se você vai, sei lá, por uma teoria ou vai por outra, nada disso. Apenas você vai pensar num tema que você quer pesquisar e depois isso vai servir como, vai ser um auxílio, né, para você ir para as questões mais específicas. Se você não tem o seu tema, não existe um trabalho. Então, quando a gente vai escolher um tema, ou até mesmo, sei lá, qualquer coisa, tem que ser algo que gera interesse. A gente tem que lembrar que vai ficar 1 ano e meio trabalhando nisso. De nada adianta você chegar e falar, olha, eu encontro muita coisa de microeconomia, mas você odeia microeconomia. Então, por que você vai escolher microeconomia, sendo que vai ser alguma coisa difícil, um fardo você trabalhar com isso por 1 ano e meio? Entende? Então, eu escolhi o meu tema. E agora, o que eu faço? Você vai delimitar esse tema. Você vai ver que objeto de pesquisa você vai focar. Então, a delimitação desse tema é realmente isso, algo amplo para algo um pouquinho menor. Ainda não vai ser extremamente específico. Então, algo que era extremamente grande, que abrangia, sei lá, um século para algo que passa a abranger 10 anos, entende?
O objeto de pesquisa, a gente sempre tem que lembrar que é algo específico. Então, não adianta, sei lá, a ditadura militar brasileira. O que é nessa ditadura? Sabe? É sobre um político que teve, sobre algo específico de dentro da ditadura. Você vai falar de todo o tempo dessa ditadura? Entendem? Então, precisa ser algo delimitado. Nesse momento, às vezes, é um pouco difícil, porque a gente fica, será que é muito pouco tempo, tipo 10 anos? Ou será que é muito tempo, 30 anos? Eu acredito que não fica pensando muito nisso. A minha professora costuma dizer que pode ser 10 anos e ter muito material nesses 10 anos. Muitas coisas terem acontecido nesses 10 anos. E aí também pode ser 30 anos de tanta coisa que aconteceu, você não vai conseguir fazer num TCC. A gente tem que lembrar que é um TCC, não é um mestrado, não é um doutorado. São coisas diferentes. O terceiro ponto, que eu acho que começa a ficar um pouco mais difícil, que é a pergunta de partida. Então, afinal, o que é isso? Por que eu tenho que fazer uma pergunta de partida? O TCC, ele é um projeto científico. Você precisa responder algo. Não é simplesmente uma resenha, sei lá, uma análise ou algo assim. Não, você vai ter que responder uma pergunta porque existe um problema. E esse problema, ele foi resolvido ou ele não foi? Ou como ele foi resolvido? Por que foi assim? Em que momento sucedeu a esse problema surgir? Então, a pergunta de partida, também conhecida como problema, pode ser os dois, não tem são a mesma coisa. Então, é essa questão de como, por quê, em que momento. E o quarto ponto, e por hora eu vou fazer até a hipótese, porque é o que eu tô desenvolvendo até o momento. Na verdade, já desenvolvi, agora eu vou para uma outra etapa, mas eu quero ir fazendo, assim, o meu desenvolvimento, sabe? Mostrar pra vocês, olha, eu comecei fazendo isso, depois eu fui pro outro negócio, e depois eu pensei no outro lá. Lembrando que isso é um projeto de pesquisa, ainda não é meu TCC, ele vai ser só desenvolvido o ano que vem. Então tá. O quarto e último ponto desse momento é a nossa hipótese. A hipótese, ela vai ser uma resposta provisória à nossa pergunta. Então, essa pergunta existe, qual seria essa resposta? Então, prestem atenção que eu falei provisória, porque pode mudar, né? Às vezes você desenvolveu a sua hipótese, tá escrevendo seu TCC, você percebe, não era isso. Então, daí você muda. Ou, percebi que eu achava que ela era verdadeira, mas na verdade ela é falsa. Tudo bem. Então, ela precisa ser provisória e tem que ser refutável. Então, tem que ter a possibilidade de ser falso ou ser verdadeiro. E também de mudar, né? Minha professora falou, às vezes a gente acha que é uma coisa, a nossa hipótese, começa a desenvolver o trabalho e isso muda. E tudo bem, né? Não vai mudar o desenvolvimento do trabalho todo, não. E a partir dessa resposta eu vou atrás de fatores que influenciaram essa resposta, conclusões, porquê, fatos e por aí vai. Então, essa é a hipótese. Não precisa ter mais de uma, né? É uma. E essa resposta provisória é uma pergunta. Ponto. Vocês percebem que não é aquela coisa, meu Deus, eu vou morrer, não sei o que fazer, Jesus. Não, calma. Não é tudo isso se você seguir o passo a passo. Nesse primeiro vídeo, eu quis fazer algo mais simples, realmente, o projeto, porque eu quero ir atualizando vocês, porque eu sei que vai me ajudar e ajudar outras pessoas. Eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, eu anoto bastante coisa, mas lembrem-se que eu sou uma estudante, eu ainda não tenho um diploma, eu comecei agora o processo de conclusão de curso. Então pode ter informações aqui que o professor de vocês, orientadores, passem de forma diferente e façam o que eles pedem. Cada universidade cobra uma coisa, cobra de um jeito. A PUC tem coisas que são obrigatórias, mas para a Facamp, por exemplo, tem coisas que não são. Então, de nada adianta você ver o meu vídeo, ficar querendo seguir o meu vídeo, sendo que eu sou de outra faculdade, um outro contexto, às vezes é um outro curso, entende? Então,
Isso aqui é um auxílio. Isso aqui não é uma coisa para ser seguida rigorosamente. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Tudo vai depender de onde você tá e contexto e por aí vai. Isso aqui é apenas uma explicação bem superficial do que é esse projeto, como iniciar um projeto. E às vezes, né, o professor vai cobrar um pouco mais de um ponto, cobrar menos de outro, ou vai querer que você coloque mais coisas em um ponto. Isso aqui, gente, o meu professor de Ciências Sociais fazia a gente escrever em todos os trabalhos. Já aqui na PUC, ela falou, Isabela, ainda não é isso. E não vai precisar ser assim. Tipo, é isso aqui, é uma hipótese, mas não precisa ser descrita desse modo. Entende? Eu falei, sim, entendo. São a mesma coisa, mas são feitos de formas diferentes. Um eu vou ter que ficar escrevendo milhões de textos, o outro é mais direto. É isso. Não que um tá errado, o outro tá certo, entende? De uma explicação de uma estudante para outros estudantes. Você que quer entrar na universidade também não vê que o TCC é um empecilho. Uma vez eu já escutei que as pessoas, de uma pessoa que ela não queria entrar na universidade ou tinha medo por causa do TCC. Não precisa, não é uma coisa que tá para te prejudicar. Muito pelo contrário, gente, o TCC ele tá aí para te ajudar, para você como aluno ver no que você tem que melhorar, o que você compreendeu, o que às vezes você não compreendeu muito bem ou não sabe fazer muito bem. Eu sei que muitas pessoas não têm a pretensão de fazer um mestrado ou seguir, sei lá, uma área acadêmica, às vezes só precisa da graduação, né, da licenciatura e bacharelado e acabou. Mas você saber escrever, você saber colocar a sua opinião, compreender o que o autor está falando e a partir disso trazer para sua vivência, entender esse contexto, isso é uma coisa que até você que não quer seguir uma área acadêmica é essencial, porque o mundo tá aí, gente. A gente tem que saber se portar, tem que saber falar a nossa opinião, interpretar as coisas, porque não sabe interpretar. Então, pega a informação, não consegue entender o que as palavras juntas estão dizendo, e a partir desse momento vai expelindo um monte de fake news e as coisas assustadoras. Então é isso, eu espero que tenham gostado, que dá para entender um pouquinho de como tá sendo esse meu projeto de pesquisa. E a cada... Assim, eu vou deixar juntar mais um pouco, eu tenho 3 semanas, né, para refazer, arrumar as coisas e acrescentar. E aí eu acho que eu vou, tipo, deixar um pouquinho mais e aí trazendo outras coisas pra mostrar pra vocês como tá sendo essa evolução mesmo, tá? Eu espero que gostem, que tenha dado pra entender. Eu vou deixar as referências aqui embaixo e qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo que a gente tá junto. Beijos!